Graça e paz, quero compartilhar com vocês a revelação de uma palavra que tem falado forte ao meu coração. Jesus acalma a tempestade. Lá no livro segundo Marcos, no capítulo 4, a partir do versículo 35, a palavra nos revela que já era tarde. Então Jesus, ele reúne seus discípulos depois dele ter passado um dia ensinando a palavra do Senhor, o nosso Deus. Ele resolve então reunir os discípulos, ele entra no barco, outros barcos os acompanham e o Senhor Jesus, então cansado, depois de um dia de trabalho, né, um dia servindo ao Senhor, né, no caso o Pai, servindo ao Pai, né, revelando a palavra do Pai à multidão. O Senhor Jesus, então, ele resolve descansar. Diz as Escrituras, então, que ele, lá no versículo 38, e ele estava deitado, dormindo sobre uma almofada. Mas, de repente, se levantou uma grande tempestade. A palavra diz uma grande tempestade. Queridos, há momentos na nossa vida que tudo vai muito bem e de repente se levanta uma grande tempestade. Jesus estava dormindo no barco e os discípulos então o acordam, né? E diz para ele: mestre, não te preocupas, né? Nós vamos perecer. Nós precisamos fazer alguma coisa porque já está entrando até água dentro do barco. Então o Senhor Jesus, ele levantando-se, repreendeu o vento e disse para o mar: paz, aquieta-te. E o vento cessou e houve grande bonança, grande calmaria. E ele disse-lhe: por que vocês são tão tímidos? Ainda não tendes fé? Então os discípulos temeram muito e diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa palavra, ela tem vários aspectos importantes que nós podemos destacar, mas um deles é que o Senhor Jesus também precisou descansar. Nós precisamos descansar. Nós precisamos aquietar o nosso coração. Nós precisamos administrar bem o nosso tempo. Nós precisamos ter tempo para o trabalho, para a família, para o ministério, para estarmos em comunhão, para cuidarmos do nosso corpo físico, da nossa mente, né? Nós precisamos administrar bem o nosso tempo, de maneira que nós possamos ter vida e vida com abundância. O Senhor Jesus, ele dá uma direção para esse descanso, para esse renovo. Ele diz assim: passemos para outra margem. Ou seja, o Senhor Jesus, ele dá uma direção para a vida dos discípulos, né? Naquela tarde, naquele dia, já se findando o dia, o Senhor Jesus, ele traz uma nova direção. O que o Senhor quer nos falar nesta hora é que nós também precisamos mudar, precisamos de uma nova direção, precisamos mudar para outra margem, precisamos também aquietar, descansar. Mas de repente o Senhor permitiu uma grande tempestade. A palavra nos revela lá no versículo 37, e se levantou uma grande tempestade. Não foi uma tempestade qualquer, foi uma tempestade tão grande que chegou a entrar água dentro do barco onde o Senhor Jesus estava dormindo, onde estavam os discípulos, de maneira que já se enchia de água. Então eles, pensando que iriam perecer, que o barco iria afundar, naufragar, eles então acordam desesperados o mestre. E eles indagam: mestre, não te importa que pereçamos?
Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor Jesus, levantando-se, ele se levantou. Queridos, nós precisamos de nos levantar diante das adversidades, diante das tempestades da vida. Nós precisamos nos levantar, exercitar a nossa fé, colocar a palavra do nosso Deus em ação, colocar a nossa fé em ação e repreender. Repreender o quê? O vento. O Senhor, ele não repreendeu a tempestade. Nós vamos enfrentar muitas tempestades durante a nossa caminhada, durante a nossa vida. Muitas tempestades já passaram e outras virão. Eu não sei se vocês que estão me ouvindo estão enfrentando alguma tempestade, mas o Senhor nos ensina através desta palavra que precisamos exercitar a nossa fé, nos levantar e repreender o quê? O vento. Qual é a causa do problema? O que tem causado a tempestade na sua vida? Precisamos repreender, no nome do Senhor Jesus, aquilo que está causando o problema. Eles estavam enfrentando a tempestade. Mas o que causou a tempestade? O que estava causando aquela grande tempestade? O vento. Era o vento que era forte. Então nós precisamos entender, precisamos olhar para a situação e entender o que está nos abalando, o que está nos afligindo e repreender aquilo que está nos afligindo, aquilo que está nos afrontando, no nome do Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus, ele se levanta, repreende o vento e ele dá uma ordem para o mar. Ele diz para o mar: aquieta-te, fique em paz. O mar foi criado pelo Senhor, o nosso Deus. Ele diz para o mar: aquieta-te. E essa palavra também nos revela que nós precisamos crer, colocar a nossa fé em ação, declarar a palavra do Senhor e dizer para a situação que nós estamos vivendo: aquieta-te. Queridos, que o Senhor nos abençoe com esta palavra, que nós possamos ter uma fé tão grande que nós possamos repreender todos os ventos, tudo aquilo que tem tentado tirar a nossa paz, a nossa alegria, a nossa saúde mental, emocional, espiritual, a nossa comunhão, a nossa intimidade com o Senhor Jesus, a nossa alegria dentro do nosso lar, junto com o cônjuge, com os nossos filhos. Nós precisamos, na autoridade, no nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome, nós precisamos aprender a declarar a palavra do Senhor dizendo: aquieta-te, vento, né? Repreendendo os ventos e dizendo para o mar: aquieta-te. E então, depois que os ventos cessaram, depois que o mar se aquietou, a palavra do Senhor nos revela que eles viveram grande bonança, ou seja, eles tiveram um tempo de paz, de gozo, de alegria. Essa é a palavra do Senhor para a minha vida e para a sua vida, para a minha família e para a sua família. Deus nos abençoe com essa palavra, queridos e queridas, que o Senhor venha aquietar o mar, trazendo paz, trazendo alegria, trazendo saúde, trazendo portas abertas, trazendo tranquilidade, perseverança, esperanças para as nossas vidas. Deus nos abençoe com a sua palavra.